que mostraram estar nesta sessão e podemos discutir esta temática. Gostaria então de começar por apresentar a Kylie Nunes. É licenciada em Arquitetura, com uma especialização em sustentabilidade e pensamento sistémico. Em 2015, Kylie abraçou a indústria da moda com a missão de alcançar um maior compromisso na mudança de comportamentos de forma consciente e responsável, sendo cofundadora da Fashion Catalyst. Com sede em Nova Iorque, onde se encontra neste momento, faz ponte entre o sistema criativo português e as marcas internacionais, construindo consenso entre stakeholders com vista a uma indústria que se pretende de impacto zero. Temos também Pedro Magalhães. Pedro Magalhães é diretor de inovação da Tintex desde 2018, abraçou o desafio da Tintex para coordenar e potencializar o departamento de inovação na empresa. Nestes 3 anos destacam-se as inúmeras parcerias desenvolvidas com diferentes entidades do sistema científico e tecnológico nacional e de renome e parceiros industriais, tanto no ramo têxtil como noutros ramos de atividade. Estas parcerias têm culminado no desenvolvimento de diversos projetos financiados na área de tingimento, acabamento e revestimentos e na comercialização de produtos inovadores associados a estas atividades. O Pedro iniciou a carreira profissional desenvolvendo trabalho de investigação científica após a finalização do mestrado integrado em Engenharia Química na FEUP. Este trabalho culminou na obtenção do grau de doutor na área de Engenharia Química e Biológica, nesta mesma instituição, portanto na FEUP. A nível de indústria, iniciou o seu percurso no Departamento de Investigação e Desenvolvimento na Corticeira Amorim. Por último, mas não menos importante, foi só por uma questão de ordem, Paulo Cunha, que exerce as funções de diretor financeiro na empresa têxtil Domingos de Sousa e Filhos S.A. desde 1994. Esta empresa é vertical do setor dos têxteis lar e desenvolve as atividades de fiação, tecelagem, tintoria de fio e peça, acabamentos e confecção, funções que também desempenha noutras empresas do grupo. A partir do ano de 2005, passou também a ter a seu cargo a implementação e gestão do custeio das operações de produção, agregando a concepção e realização de projetos de investimento, possibilitando desta forma que a empresa fosse ao encontro das exigências atuais, com uma organização forte que permitiu a obtenção e manutenção das certificações indispensáveis aos mercados em que se pretendia destacar. Atualmente colabora na atualização do RP da Domingos de Sousa, que está estritamente relacionado com a participação da empresa no projeto SDV Go Digital, aliás, o projeto que nos está a patrocinar este evento, que tem como objetivo englobar um conjunto de iniciativas de investigação e desenvolvimento com o envolvimento central das empresas da fileira têxtil e vestuário e que vão potenciar, de facto, a transição para o novo paradigma da indústria 4.0. De facto, é esta a nossa temática, aquilo que nos traz aqui hoje, aquilo que nós queremos discutir, é exatamente falar do casamento entre a sustentabilidade e a economia circular com a digitalização. Todos sabemos, enfim, é prática comum a discussão à volta da temática da sustentabilidade e da economia circular em várias vertentes, e uma das vertentes que têm vindo a ser faladas tem muito a ver com a necessidade da transparência e rastreabilidade que ainda não estão no patamar que deveriam estar e daquilo que tem vindo a ser exigido. Nós sabemos da necessidade que há de cada vez mais e melhor sabermos como, onde e quando é que um determinado produto foi feito e de que forma é que isso pode chegar até ao consumidor. De facto, sendo isto um tema muito ligado à sustentabilidade e à economia circular, as tecnologias digitais, são aqui um enabler muito importante, porque através do desenvolvimento a algo semelhante a um produto digital twin, ou seja, uma cópia digital do produto com informação, com ênfase da vertente da sustentabilidade e da circularidade, nós podemos desenvolver um ID do produto, um passaporte do produto, o que lhe queiramos chamar, mas que leve consigo um conjunto de informação que está associada àquele produto. O que eu gostava, numa primeira fase, de vos pedir é que, de facto, nos dessem qual é a vossa visão relativamente a isto. Mais concretamente, como é que vocês veem este casamento entre esta questão da sustentabilidade e economia circular, mais concretamente a rastreabilidade e a transparência, como veem este casamento com o digital, se veem que é um casamento que tem tudo para ser feliz e para ser muito longo, e quais serão provavelmente as causas ou os motivos que podem levar a uma situação de divórcio. Só por uma questão de ordem de chegada, vou pedir à Kylie que comece por dar o seu contributo. Fantástico, olá, boa tarde a todos e muito obrigada por
me incluírem nesta fantástica palestra. Espero que estejam aqui a ver o meu ecrã, que queria partilhar mais ou menos com uma imagem mais, com uma imagem que descreva mais ou menos aqui a ideia da Catalyst. Portanto, a nossa perspectiva é mais como consultores, em que apoiamos tanto a cadeia de valor como as marcas e a possibilidade de recolher dados pós-venda. A identidade digital aqui, pronto, é criar um gêmeo digital de um produto físico para conseguirmos rastrear o ciclo de vida e depois mais para a frente também a recolha dos dados pós-venda, que ainda não conseguimos fazer. Mas temos aqui duas grandes áreas de atuação para conseguirmos ter a maior quantidade de informação possível e daqui podermos também fazer um enabling de transparência e assim também da sustentabilidade. Portanto, a missão mesmo, ou da forma que nós vemos, é que a identidade digital possa facilitar a economia circular e possibilitar novos modelos de negócio. Claro que para podermos fazer um enabling da identidade digital, temos de conseguir que haja uma ponte entre o produto físico e o mundo digital. E isto, no momento, temos tecnologias como, por exemplo, o normal código de barras, ou um QR Code, ou um RFID, ou Bluetooth, que possa, por um escanear, fazer esta ligação entre o produto físico e o seu ID digital. Portanto, nós, claro, que sabemos todos que a cadeia de valor na têxtil é bastante complexa e daqui também vindo a dificuldade de conseguirmos fazer o rastreamento, mas nós acreditamos que sem conseguirmos rastrear a cadeia de valor, não conseguimos chegar à sustentabilidade. Portanto, nós temos que saber mesmo a origem da fibra, aonde é que é feito o fio, a malha, o tingimento, a confecção, para podermos garantir que cada ciclo destes pontos sejam em si mesmo também sustentáveis, não é? Porque dentro de cada passo deste símbolo infinito que está aqui demonstrado, existe o seu próprio ciclo que tem de atingir a sustentabilidade ou o net zero, o net zero de emissões e de consumo. E só com esta identidade digital achamos que vamos conseguir colocar cada passo desta cadeia com accountability, portanto com responsabilidade, e conseguir também gerar novos modelos de negócio. Penso que isto é um resumo daquilo que acreditamos e espero que tenha sido claro o suficiente, mas acho que daqui para a frente também com a discussão vamos chegar a mais pormenores. Sim, muito obrigada. De facto, para a primeira visão está bastante bem. Eu ia pedir então agora que o Paulo Cunha desse a sua visão sobre esta perspectiva. Volto a relembrar a quem entretanto que se ligou, por favor, que desliguem as câmaras e que mantenham os micros desligados, no sentido de apenas ficarem os oradores disponíveis e, portanto, agradeço que mantenham desse modo. Paulo, não sei se podemos contar consigo. De repente deixei de ver o Paulo, não sei se ele... Se não, passamos ao Pedro e, entretanto, vemos que o Paulo pode por algum motivo ter tido de sair ou teve aí algum problema. Portanto, Pedro, por favor, então. Boa tarde a todos. Queria também agradecer o convite em nome da Tintex, em nome pessoal, de poder participar neste painel, que eu considero que efetivamente é uma temática muito importante na área têxtil e na área global. Se calhar dar agora uma perspectiva um bocadinho diferente da dada anteriormente, não é? Falar um bocado na parte da cadeia de valor têxtil. Acho que em termos daquilo que é a indústria, este caminho de transparência e rastreabilidade começou primeiro na transparência. A Tintex também desde o seu início começou a trabalhar nas questões muito associadas mais a produtos químicos,
muito naquilo que seriam as certificações que existiam, que na altura também no início era coisas ainda mais rudimentares. Sinto que houve muito trabalho feito na empresa especificamente, mas também no setor, naquilo que foi o desenvolvimento deste tipo de normas, também percebemos um bocado mais sobre aquilo que funcionávamos, porque na verdade a comunicação de quem no dia-a-dia manipula aquilo que são os têxteis também é muito importante para haver um impacto positivo ou um impacto verdadeiro naquilo que são os consumidores. Sinto que também tem sido um trabalho feito em cluster, acho que também existe uma parceria que tem que ser reconhecida e que tem levado a uma evolução nesse caminho. Em termos daquilo que temos trabalhado mais recentemente, acho que ir mais a fundo naquilo que é o nosso conhecimento, não só de produtos químicos, também nos processos, impactos ambientais. A verdade que a economia daquilo que fazemos também é algo importante, é uma comunicação que também temos que fazer e temos que saber. Em termos de transparência, temos trabalhado um bocado essa questão, ou seja, também a automatização dos nossos processos, a utilização do ERP, a utilização também de maquinaria cada vez mais inteligente para sabermos e validarmos também aquilo que são os nossos consumos energéticos, impacto no consumo de água, entre as muitas coisas que também acontecem aqui na empresa. E depois acho que estamos numa fase, num tipping point, em que todos nós também queremos fazer um bocadinho mais. Acho que o projeto que surgiu agora do STV Go Digital é muito baseado nisto. Sabemos que uma mudança real na indústria tem que ser uma mudança em conjunto. A Tintex também sente que o desenvolvimento deste tipo de projetos faz com que haja um estreitamento de ligações entre diferentes empresas e sentimos que, por exemplo, Portugal pode ser mesmo um mostrador para o mundo de como é que podemos criar, se calhar, cadeias de valor mais transparentes, mais reais, com uma comunicação mais assertiva e também tendo em conta que estamos todos aqui perto uns dos outros, com menor impacto e que podemos todos ganhar um bocado. E acho que a ideia do projeto, a ideia da Tintex neste momento é tentar mostrar aquilo que fazemos, comunicar a verdade e depois tentar, não é, também educar um bocadinho o consumidor e educar as marcas, que também acaba por ser o nosso trabalho, permitir que cresçamos todos e que muito daquilo que idealizamos há muito tempo seja materializado em produto e que possa, de pouco e pouco, ir mudando as mentalidades e melhorar o impacto daquilo que é esta indústria, que sabemos que ainda tem muito a crescer, mas toda a maratona começa com um primeiro passo e acho que estamos nesse ponto. E como para também parafrasear um bocado, acho que a discussão vai ser muito interessante, também não quero tirar mais tempo agora, depois acho que ainda haverá muita margem para podermos falar de outras coisas, de outras parcerias e de outros tipos de tecnologias. Obrigado. Obrigada eu. Bem, finalmente o Paulo Cunha retomou, deve ter tido algum problema na sua conexão, mas conseguiu felizmente juntar-se a nós. Paulo Cunha, agora a hora do palco é seu. Eu sei que provavelmente perdeu aqui alguma daquilo que foi a intervenção da Kylie e do Pedro, mas também não tem problema, assim até melhor. Está livre naquilo que pode dizer. Paulo, não se importa de ligar a câmara e o vídeo. Está ótimo. Teve um problema, não foi aí um problema técnico. Está sem som ainda. Paulo, está sem som. Paulo, desculpe, está com o micro desligado. Desculpa. Estão a ouvir agora? Agora sim. Portanto, eu antes de mais nada queria agradecer o convite formulado, cumprimentar todos os presentes, todos os participantes, portanto, do painel e todos os que nos estão a seguir. E espero, faça a interrupção, que não volte a acontecer, porque infelizmente prolongou-se uma assistência da PT para a parte da tarde e criou este problema. Relativamente à questão portanto, e no âmbito, ao fim e ao cabo, deste fórum, a empresa Domingos Sousa, pela empresa Domingos Sousa, não queria deixar de salientar a nossa preocupação desde sempre pela sustentabilidade, para além de várias certificações, a Domingos Sousa desde 2017 que possui uma certificação de sustentabilidade, mais concretamente STEP by Ocotex, isto no sentido também de procurar melhorar continuamente e, portanto, encontrar formas mais eficientes de produção, tendo realmente uma particular atenção às questões ambientais, sociais e indo de encontro também à economia circular, à incorporação de novos materiais.
Entretanto, portanto, tudo isto levou-nos, de facto, à instalação, à atualização do nosso ERP portanto, baseado já com uma plataforma diferente, a correr num browser acedido por qualquer sistema operativo, portanto, o web-based, e que isto para permitir que conseguisse uma recolha de informação com a menor intervenção humana possível, pretendendo com isso, de facto, melhorar toda a parte, isto juntamente com outras aplicações, portanto, melhorar, de facto, toda a relação da empresa com os seus clientes e possibilitar, de facto, também uma interação dos clientes com a empresa. Posteriormente, surgiu a possibilidade de participar num projeto mobilizador, o STB Go Digital, que teve o envolvimento central de empresas da fileira têxtil e do vestuário e que nos irá, de certa forma, unir a plataforma atual e os desenvolvimentos que estão em curso com, de facto, toda uma temática relacionada e pretendendo, ao fim e ao cabo, a criar uma rastreabilidade e possibilitar, de certa forma, ou melhor, orientar o consumidor final, que é o nosso propósito, para as consequências que uma má opção de compra pode acarretar. E, no fundo, tanto para o meio ambiente como a degradação das condições sociais, disponibilizando por este processo, a informação necessária para avaliar o seu contributo em cada produto comprado. Portanto, esse é o nosso propósito e, de facto, todo o esforço está a ser feito nessa direção, por forma a que a empresa se possa tornar mais competitiva e diferenciar-se, ao fim e ao cabo, da concorrência em geral, e especialmente toda aquela que vem do Oriente, que, como sabemos, consegue, pela via do preço, e o aumento de qualidade que também tem vindo em crescendo, consegue nos causar, de facto, uma série de constrangimentos que pensamos que desta forma possam ser ultrapassados, mantendo, ao fim e ao cabo, e melhorando, ao fim e ao cabo, o nosso compromisso com os nossos atuais clientes e procurando também atingir novos mercados que também têm as mesmas preocupações nesta questão da sustentabilidade. E falando na sustentabilidade, temos falado das alterações climáticas e do esgotamento dos recursos naturais, e isto encaixa perfeitamente, de facto, nessas preocupações. Basicamente, é isto que me apraz dizer de imediato relativamente ao que está a acontecer nesta fase na empresa. Muito bem. Muito obrigada, então. Acho que já foi uma perspectiva inicial muito interessante, com visões diferentes, porque, de facto, estamos a falar de entidades com perspectivas, enfim, duas indústrias, mas com áreas até de atuação diferentes. Não há dúvida, penso eu, que todos concordamos que esta questão da transparência, que inclui em si claramente a rastreabilidade, é uma área e uma temática que está na ordem do dia dentro daquilo que são as temáticas da sustentabilidade da economia circular. Tem vindo a ser muito discutida, como dissemos logo no início, tem vindo a ser muito solicitada. No entanto, quem é que, na vossa perspectiva, naquilo que é o vosso contacto, naquilo com quem costumam lidar, quem são os stakeholders que mais exigem esta transparência no setor têxtil? A quem é que isto diz mais e estão mais sensibilizados para estas questões? Será, enfim, em particular, no caso do textilar e na moda, no caso da outra, mas será mais o consumidor final? São as marcas que estão já a exigir este nível de transparência? Ou eles próprios podem ter aqui alguma dificuldade em querer que isto seja demasiado transparente, porque pode mostrar algumas fragilidades? Será a indústria em si que quer, inclusive a indústria portuguesa, porque vê aqui uma forma de se posicionar e de ser mais competitiva no mercado que é tão competitivo desta indústria? Ou serão até os recicladores, que no final do fim de vida acabam por ter uma dificuldade quando recebem nas suas mãos os produtos depois de serem usados? Eu vou começar por pedir, provavelmente ao Pedro, que
que diga o que acha, na sua perspectiva, daquilo que é o vosso contacto com o dia-a-dia, da vossa realidade, quem serão os stakeholders que mais exigem e de que forma é que exigem esta mudança para este nível maior de transparência? Pronto, é assim, acho que a perspectiva que temos aqui tem muito a ver também com aquilo que é o nosso negócio e também o nosso modelo de negócio, não é? Porque a Tintex já há alguns anos que mesmo estando colocada no meio da cadeia de valor, mudou um bocado o seu tipo de comunicação e interação, ou seja, comunicamos muito mais com as marcas, para também trazer um bocado de cadeias de valor aqui a nível nacional. Por isso, a verdade é que quem nos impacta mais diretamente, e de certa forma, algumas em específico, vou dizer assim, algumas marcas também puxam mais, são mesmo as marcas. Ou seja, sentimos que o driver mais forte, até porque é aquele que sentimos que tem mais poder, acaba por ser as marcas. No entanto, o que sentimos é que as marcas também não o fazem, muitas vezes, por, como é que eu ia dizer, por sentimento egoísta ou por vontade própria, digamos assim. É um driver que é logo secundário para aquilo que também é a movimentação do consumidor, aquilo que são as preocupações. Infelizmente, acho que até o momento ainda tem sido muito de momentos esporádicos, de eventos que também têm feito um bocado, que têm catalisado um bocado esta evolução, mas a verdade é que existem, e felizmente, cada vez mais marcas, se calhar de pequena dimensão, a traçarem um caminho, a mostrarem também, muitas vezes já a comercializar um produto em que dizem especificamente onde é que foi produzido, onde é que fazem o sourcing e que também permite uma escolha mais consciente ao consumidor. No entanto, acho que também é um trabalho que nós, as empresas industriais, também têm que fazer, e como foi muito bem dito pela Maria José, acho que pode existir vantagem competitiva, e comparando também com, se calhar, mercados mais afastados, a questão das criações de cadeia de valor locais é algo que dá-nos a rastreabilidade e também a transparência, e acho que em conjugação também com as marcas, com aquelas que são verdadeiramente preocupadas, o desenvolvimento destas cadeias de valor, e acho que o projeto que está agora em desenvolvimento também procura um bocado isso, ou seja, nós perto uns dos outros, com as portas abertas para receber as marcas, para divulgar às pessoas, para educar, porque eu acho que isso, e mesmo no projeto tem-se falado um bocado, é preciso educar ainda, não é? Porque há muitas marcas que gostam de, se calhar, certos chavões porque sabem que são aqueles que têm impacto, mas a verdade é que, se calhar, nenhum de nós consegue ter um panorama geral daquilo que é o impacto verdadeiro, não é? Porque temos apenas, se calhar, dados selecionados ou da nossa empresa, ou de uma empresa, se calhar, mais europeia, porque são aquelas que também trabalham mais a questão da transparência, e a verdade, e acho que como a Maria José e o Paulo também mencionaram, também acabam por ser informações sensíveis, porque a informação por si só, os números não nos dizem nada, não é? Os números dizem-nos alguma coisa enquadrados numa realidade e com um determinado impacto. Por isso, acho que vão continuar a ser as marcas, por causa do impacto, do volume de negócios também, e se calhar da globalidade, mas cabe-nos a nós, também empresas, educar os consumidores, porque na verdade são eles que no fim definem ou não, não é? Porque quem chega, a escolha fundamental é a pessoa que vai à loja e olha e que, estando educada, consegue fazer a preferência do material que sabe de onde veio, que sabe que se calhar impactou de forma positiva a sua comunidade e que sabe que se calhar não vai ser agora, não vai ser em 5 anos, mas daqui a 20 anos vai melhorar as condições de vida, se calhar das pessoas mais longe de nós, mas também das mais perto e do mundo em geral. E Kelly, quem serão então estes stakeholders mais ativos neste pedido pela transparência? Eu acho que o push inicial veio mesmo de cientistas que começaram a distribuir dados perante as mudanças climáticas e dos consumidores. Portanto, concordo plenamente com o Pedro, que agora são as marcas que estão a exigir estes elementos porque fazem parte, claro, também da estratégia de marketing e vai ter de ser ainda mais no futuro. Mas também acho aqui que, pronto, como se calhar nós, Catalyst, como um elemento aqui de enablers de ambos os lados, não é? Nós trabalhamos tanto com a indústria como trabalhamos com as marcas em si. Portanto, também somos aqui ok, se vocês querem isto, vocês têm de entender o que é que isto significa. O que é que significa a rastreabilidade, o que é que tu consegues atingir já neste momento, sabes de onde é que vem a fibra. Portanto, eu acho que agora estamos a chegar a um momento onde estamos todos a exigir mais transparência, porque é para aqui que o mundo está a andar e porque precisamos de uma visão mais
positiva, porque acho que também que até agora temos tido muita informação jornalística negativa sobre as alterações climáticas. Não temos uma visão global, real, que tanto são dados completamente diferentes que vamos passar para o público ou para os consumidores, são dados muito mais simples e muito mais digeridos do que os dados que nós, consultores e indústria, precisamos para poder fazer este translating dos dados para os consumidores. Portanto, eu acho que agora finalmente também, claro, com este vosso projeto, estamos a chegar a um momento de fulfillment, estamos a chegar para o próximo passo, onde sabemos o que é que precisamos para chegar mais longe. Paulo, no caso do textilar, a perspectiva é muito similar ou é um bocadinho diferente daquilo que o Pedro e a Kylie já referiram? O que nós, numa primeira análise, podemos referir relativamente a esta matéria é que, se por um lado uma série de acontecimentos dos últimos anos veio sensibilizar toda a população em geral, fundamentalmente dos países ocidentais, para as questões mais relacionadas diretamente com o ambiente, com a degradação do ambiente. Por outro lado, as marcas e as lojas também viram uma oportunidade de diferenciar os seus produtos e de procurar, ao fim e ao cabo, obter algo que pudesse atrair o consumidor e daí também levá-lo à compra, a sensibilizá-lo e levá-lo à compra desses mesmos produtos. É evidente que isso acabou por arrastar-nos, no caso concreto da Domingos, acabamos por ser arrastados também pelos pedidos que iam acontecendo do lado dos clientes, essencialmente dos países nórdicos, Norte Europa, que de certa forma podemos entender como aqueles que estão mais sensíveis a esta matéria e pretendendo de alguma maneira manter as vendas e continuar a atrair o consumidor, de facto forçaram a que a indústria pudesse corresponder, embora sendo algo difícil para nós, porque nós, como sabemos, de facto, as matérias incorporadas, recicláveis, acabam por penalizar em termos de custo portanto, o nosso produto, o que de certa forma nem sempre se consegue refletir no preço final, mas é algo que está em curso e que também nos tem dado a possibilidade de transmitir uma imagem diferente, ao fim e ao cabo, também demonstrar que somos capazes de continuar, de certa forma, a poder ser um player privilegiado portanto, na questão concreta do nosso negócio, no caso concreto, fundamentalmente os atualhados, e, ao mesmo tempo, portanto, todo este projeto, eu penso que também começa a haver um esforço e, de facto, este conjunto de empresas está a fazer um esforço que pertencem a este projeto, está a fazer um esforço por forma a que também comece a ser as empresas, de facto, a atuar nesta matéria, criando ela própria no consumidor final a necessidade de adquirir os nossos produtos. Isto pela via, de facto, da informação sobre, de facto, a forma como os produtos foram elaborados, o tipo de matérias, a questão ambiental inerente à sua fabricação, enfim, toda a tal rastreabilidade que, de certa forma, poderá dar a tranquilidade de quem compra e pretende, de facto, um produto que corresponda portanto, à sua sensibilidade para a questão ambiental, fundamentalmente, não é? E, portanto, vemos isso também como uma oportunidade, embora com um esforço que está a implicar, de facto, muito grande, porque há uma necessidade, efetivamente, de ter os meios, que penso que temos neste momento, de facto, aos poucos começamos a apresentar condições para integrar, para possibilitar a integração de informação
informação essa que consideramos fundamental para a valorização, ao fim e ao cabo, do esforço que estamos a fazer nesse sentido. Pois muito bem, então parece-me que nós temos aqui, e, enfim, de alguma forma serão sem dúvida, por um lado, indústrias que têm os meios necessários e, por outro lado, as marcas que acabam por trazer aqui o principal driver, porque também percebem que o consumidor final começa a ter alguma percepção e, embora não saiba exatamente o que quer, sabe que quer alguma mudança. Portanto, vamos ter que confrontá-lo com uma solução que satisfaça o consumidor e o passa depois passar para perceba que essa é a melhor solução e tem que passar por aí. Mas estamos a falar muito de facto de dados, nós vamos precisar de tratamento de informação. Vocês aqui já foram dizendo, à medida que foram falando do assunto, dizendo que há muitas informações, há alguns dados que são lançados muito na perspectiva geral da indústria têxtil mundial. Alguns dados, nós não temos bem a certeza de onde é que eles vêm, se são verdadeiros, se não são. E nós aqui também vamos trabalhar com dados, e os dados específicos associados a um produto. Porque a ideia será ter a cópia digital do produto que em si terá toda a informação associada àquele produto. Isto não é fácil, com certeza. E de que modo então é que aqui a digitalização pode ser o facilitador de transformar, ou seja, se não houvesse digitalização e se não houvesse este enfoque, e no ponto em que estamos, que também o Paulo referiu, em termos de já ferramentas disponíveis, se não estivéssemos nesse patamar, provavelmente nem poderíamos estar a falar desta possibilidade. Mas tendo em conta o que temos neste momento de ferramentas disponíveis, de que forma então é que vocês veem que estas ferramentas da economia, da digitalização, vão facilitar este processo e como é que elas vão, de facto, ser um fator aqui determinante no aumento da transparência dentro da cadeia? E podemos começar exatamente por Kylie. Portanto, e foi uma das razões também que mostrei aquele diagrama, porque penso que neste momento temos duas áreas com informação diferente que tem de ser, portanto, expressa de formas diferentes. Portanto, temos uma que é para a indústria e a outra que é para o consumidor, que têm de ser, portanto, os dados têm de ser possíveis de transmitir com alguma confidencialidade, não é? Porque temos aqui várias empresas que precisam de garantir que a confidencialidade da forma que tratam os seus produtos está inteiramente fechado. E daqui falamos muito também na tecnologia do blockchain, para podermos garantir esta imutabilidade, esta incorruptibilidade, pronto, estou aqui a fazer alguma tradução do inglês, mas em que, como por exemplo nas criptomoedas, é uma base de dados que é utilizada de forma pública, mas que para esta aplicação será utilizada de forma privada. Portanto, temos de garantir um acesso de confidencialidade de cada player, temos de garantir que todos os players envolvidos tenham a capacidade de se interligar, portanto tem de ser uma linguagem comum. Tem de ser uma linguagem que todos possam participar, tem de ser uma linguagem que não seja difícil cada player conseguir inserir informação, portanto é uma coisa que não pode demorar, a cada passo da cadeia de valor, a informação não pode demorar muito tempo a ser inserida, e daqui também nós digitalizarmos pelo QR Code, portanto fazer um escaneamento de informação que seja quase automático, estamos a falar de volumes de peças, sejam já confeccionados, seja têxtil, seja fibra, estamos a falar de volumes muito grandes. E temos alguns players já no mercado a fazer algum desenvolvimento neste sentido muito interessante, mas gostava de se calhar de ouvir também a perspectiva do Pedro e do Paulo para depois se calhar entrarmos nesses pormenores. Então, Paulo, qual é a sua perspectiva relativamente a isto? É que estas novas, as tecnologias digitais nos vão facilitar o processo da transparência? Ora bem, eu penso que será fundamental e que será uma realidade, embora é um projeto que ainda está em curso. A transparência, de certa forma, penso que defende a nossa indústria, porque, enfim, já os métodos que usa e o caminho que está a tomar desde há uns anos, acho que é diferenciador relativamente a outras origens.
E, portanto, nesse aspecto estamos à vontade quanto a isso. A grande dificuldade, de facto, que é isso que está a ser tratado, que está em cima da mesa neste momento, é de facto a recolha de dados, que é algo que está a um bom ritmo e que pensamos atingir breve, de facto, um primeiro objetivo, que é efetivamente possibilitar a informação em que cada artigo produzido por nós, o consumidor, possa, é claro, dentro de uma etiqueta com um determinado código e protegido, não é? Quer dizer que, ou seja, falou-se aqui em blockchain, mas é de facto também o cuidado que estamos a ter em, de facto, criar uma forma que também defenda, ao fim e ao cabo, o processo e a informação que passa para o lado do consumidor. Embora nós, penso que também temos que estar conscientes de que cada vez mais há uma generalização de informação, ou seja, os segredos praticamente só a um determinado nível é que poderão ser de facto importantes, porque na generalidade dos nossos produtos penso que não haverá grande problema em que isso seja público, até porque o que é metido no próprio produto já de si também já está dentro das normas e ao fim e ao cabo dentro dos parâmetros da nossa certificação e, portanto, os desenvolvimentos que estamos a fazer em incorporação de produtos também já é uma realidade, portanto também não é nada que a maioria das empresas já não trate naturalmente toda essa temática, não é? E, portanto, a nossa visão sobre o assunto basicamente é, efetivamente, ter algo que consiga mostrar claramente as poupanças, ao fim e ao cabo, os consumos de energia relativamente ao produto, enfim, os produtos químicos utilizados, ou seja, deixá-lo de alguma forma tranquilo de que todo o processo utilizou as melhores tecnologias, as melhores soluções para que de facto ele seja o menos agressivo possível portanto, para o ambiente e que vá de encontro, ao fim e ao cabo, às suas pretensões quando compra esse produto. Nós sabemos que quem vende esse produto tenta chamar a atenção do consumidor para o mesmo e, portanto, é colocado normalmente informação junto ao produto para que o consumidor, de alguma forma, possa despender um pouco mais na sua aquisição, mas de antemão também sabe que está logo a ser direcionado para aquilo que pretende, não é? E nesse sentido, a própria, é evidente que também temos que estar, enfim, isso é algo que está também a ser tratado, que também o que está por trás, as próprias certificações, no fundo, neste momento ainda são a única valia de que a empresa poderá ter determinado tipo de práticas, não é? No futuro, pretende-se que efetivamente haja algo que possa valorizar, ao fim e ao cabo, a forma como a empresa produz, processa tudo aquilo que vende. E embora, é claro, há muitas coisas que não dependem só de nós, vai depender também de organizações internacionais, com muita vontade política por trás, não é? Por forma a que, de facto, isso seja possível e que a própria etiqueta seja um garante de que, de facto, toda a informação que lá consta possa ser validada, não é? E que o consumidor esteja absolutamente tranquilo relativamente àquilo que está a usufruir. É evidente que eu também não vejo aqui que uma fast fashion entre, não é? Porque, de facto, penso que é algo contraditório no meio disto tudo, não é? Quando nós falamos, de facto, nestas matérias, na economia circular, etc., enfim, fica sempre... Isto acho que ainda estamos a dar os primeiros passos, basicamente, não é? Mas que têm que ser dados. Sem dúvida. E Pedro, nós no caso do setor da moda, em relação ainda a esta questão dos dados e à questão da transparência, temos uma situação um bocadinho mais complexa, uma vez que, enfim, no caso da textilar, tipicamente as empresas são verticais, portanto os processos
produtivos industriais são praticamente todos feitos dentro da mesma instalação e usando uma mesma fonte de informação torna-se mais fácil, como é o exemplo da Domingos de Sousa, mas no caso da moda nós temos tipicamente os processos produtivos estão fracionados e, portanto, estão divididos em várias empresas. Isto significa que nós vamos ter que passar toda esta informação, portanto, a recolha de dados não é feita num só site, vai ser feita em vários sites e eles têm que comunicar e continuar a circular ao longo da cadeia. Que problemas e de que forma é que, de facto, estas ferramentas e esta nova área das ferramentas digitais e das tecnologias podem nos ajudar neste processo? Ora, eu estava aqui a pensar na questão da digitalização e também não imaginaria uma cadeia de valor em que ainda apontássemos as coisas todas em papel e que garantiria, não é, a rastreabilidade dos nossos processos. Por isso, acho que isso, se calhar, é uma coisa, eu não estava envolvido, mas se calhar há 20 anos atrás, 15, 10 e mesmo se calhar ainda algumas empresas, é algo que também está a sofrer uma grande mudança e tem, sem dúvida, um grande impacto, que é a questão da desmaterialização, e quando eu falo de desmaterialização é mesmo no próprio chão de fábrica, não é? E isso contribui muito os ERPs, que também o Paulo fala que na Domingos de Sousa também está a ser implementado, e na Tintex já o temos, ou seja, numa primeira fase a comunicação máquina para estas quase clouds, plataformas de recolha de dados é algo que é imperativo, porque de uma forma também garante que as empresas também trabalham de uma forma automática e compreendem melhor os seus processos, mas de outra também pode garantir que falamos todos a mesma língua. E quando estamos a falar na têxtil, às vezes achamos que somos todos, não é? Estamos a falar da indústria têxtil, só que é completamente diferente o tipo de processo, o tipo de dados, o tipo de recolha que temos. E esta plataforma, acho que começarmos todos a trabalhar no conhecimento dos nossos dados, no tipo de comunicação que tiramos, para de certa forma uniformizar, é uma grande vantagem. Acho que esse é um trabalho que já está a ser feito. Existem cada vez mais normas e eu acho que também está a ser trabalhado a nível mundial, ou seja, em que podemos comunicar de uma forma mais clara e uniforme, porque eu acho que a uniformidade, estarmos todos a falar a mesma língua é muito importante e acho que é importante também, e como eu disse há um bocado, acho que o facto de trabalharmos aqui as cadeias locais é algo que também nos dá uma vantagem superior, porque a verdade é que no limite podemos também andar 5, 10, 20 km e vamos falar com as empresas e felizmente em Portugal temos toda essa abertura e temos feito coisas muito interessantes em parceria. O projeto é exemplo disso e podemos perceber um bocado melhor aquilo que cada um está a fazer e que se calhar o que é que podemos mudar. E acho que a desmaterialização é mesmo um fator-chave, ou seja, por um lado estamos a comunicar de uma forma mais simples, as tecnologias de informação também nos permitem estar mais perto uns dos outros, claro que eu acho que numa primeira fase temos que promover também aqui localmente este tipo de cadeias de valor, mas a verdade é que conseguimos comunicar instantaneamente, se calhar, com alguém que esteja na Ásia, alguém que esteja nos Estados Unidos, e isso é uma vantagem, se soubermos trabalhar, porque de certa forma passamos de mercados também regionais naquilo que é a venda para mercados globais, e também não podemos esquecer essa parte, porque de certa forma também o impacto daquilo que fazemos não é regional, é no mundo, seja positivo ou seja negativo. E eu acho que aqui, pronto, há a questão dos clusters e Portugal é muito forte e também temos de ter esta abertura, porque como o Paulo fala, acho que cada vez mais temos que mostrar aquilo que fazemos. Há muita coisa que vai ser similar, claro que o segredo é sempre segredo, mas caminhamos para que seja tudo mais transparente. Isso ajuda-nos quando também temos confiança, quando há estas parcerias, quando sentimos que todos estamos a ganhar, porque a verdade é que felizmente há espaço para toda a gente, não tem que ser negócios canibalistas, não faz sentido. E acho que também é importante às vezes, e acho que começamos a perceber isso, que quando comunicamos também, às vezes até percebemos coisas que fazíamos durante muitos anos, e há quem o faça melhor, ou de uma forma completamente diferente, com menos impacto ao nosso lado, e nós só queríamos ter a porta fechada, nunca percebemos isso, por isso estamos todos a crescer, e os projetos são muito interessantes nisto. Acho que também ter o apoio das entidades do sistema científico e tecnológico é importante, porque também têm uma visão geral, não tão se calhar product-driven, o que para nós é importante, e pronto, tentar fazer um bocado esse caminho. Acho que, como foi falado, a blockchain deixa cada vez mais de ser um chavão. Acho que todos nós acabamos por contactar com a blockchain mais nas notícias, na questão das bitcoins, mas cada vez mais há projetos piloto. Eu esta semana li sobre a Lenzing, que já desenvolveu um projeto piloto com uma startup, Genesis, acho que é Textile Genesis, em que já começou a fazer nas suas fibras. Claro que também depois isto levanta já outras questões da fibra natural, da fibra sintética regenerada. Claro que eles têm mais facilidade, mas quando se vê também empresas bilionárias a fazer já esse push e que depois de certa forma sentimos que podem fazer
uma onda positiva, não é, de motivação e de se calhar acreditarmos que não é só as startups que existem lá em São Francisco ou aqueles hubs em Londres, não, é uma coisa mundial, e quando vemos que os grandes players também já começam a dar o exemplo, porque a verdade é esta, se calhar aqui entre nós, nas empresas portuguesas mesmo, se calhar se vamos a todas as empresas há 1, 2, 3, 4% de pessoas que até conseguem falar um bocadinho mais sobre isso ou perceber a verdadeira dinâmica, e quando temos este forcing positivo e acaba por ajudar na capacitação das pessoas, na compreensão, no valor que também damos nos nossos processos, e que depois o impacto que têm também é mundial, não é? Porque uma coisa é, por muito que nós queremos, nós conseguimos ter aqui um impacto muito regional quando comunicamos e quando explicamos os nossos projetos, mas a verdade é que se calhar uma indústria bilionária ou uma marca bilionária lança uma notícia e faz estes projetos piloto e se calhar em vez de ser 10, 100 mil pessoas é 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões. Por isso também é bom perceber esses motores. De certa forma também queremos depois ir beber um bocado dessa sabedoria, porque eles também têm muito mais facilidade em falhar, não é? Porque também têm muito mais sustentabilidade económica, mas acho que todos estes sinais são importantes, acho que todos nós estamos a fazer um bocadinho individualmente, mas os projetos que estamos a desenvolver fazem com que o mais um seja o 3, o 4, o 5, e acho que é por aí que temos que continuar. Ora, muito bem. E já vou pegar agora em algumas questões que já nos foram sendo levantadas pela audiência. Há, de facto, aqui uma das questões tem a ver com se na relação contratual que vocês têm entre as marcas e a indústria, e até posso começar por pedir ao Paulo para dar o seu contributo, agora com respostas possíveis mais curtas para ver se podemos responder às várias perguntas que já temos no chat, mas se na relação contratual entre as marcas e a indústria já é comum vocês terem algum nível de obrigação relativamente ao fornecimento dos dados, ou seja, se há empresas que, das marcas e dos vossos clientes, que já vos pedem alguns dados, e se sim, que tipo de dados é que vos têm vindo a ser solicitados? Por enquanto, tal não tem acontecido, embora, ou seja, as certificações têm de alguma forma dado resposta a algumas questões que os nossos clientes nos vão colocando. Também estas certificações aconteceram um pouco derivado, portanto, das exigências que foram acontecendo. É evidente que sabemos que de futuro isso será uma realidade, porque já neste momento temos alguns clientes, isto, embora ainda serão muito poucos, não é? E de mercados específicos, que já começam a estar muito interessados na história do produto. História do produto envolvendo mesmo a própria história da empresa, não é? E ao mesmo tempo a origem ao fim e ao cabo das matérias-primas e de outros dados relacionados com, ao fim e ao cabo, com o tipo de tratamento que o produto sofre, portanto que as matérias-primas sofrem ao longo do processo. Portanto, isso já começa a acontecer um pouco, não é? Embora nesta fase, como referi, as certificações ainda costumam, têm sido uma valia nesse sentido, mas sabemos que há mercados que já nos começam, de facto, já começa a ser tocado essa possibilidade. Muitas das vezes até é fornecido através do site, ou seja, pela via, ao fim e ao cabo, de informação, um pouco de marketing, não é, sobre o cliente, em que já se perspectiva um pouco, ao fim e ao cabo, quer da parte da história da empresa, quer nos desenvolvimentos que estão em curso, mas sentimos que daí também a necessidade deste passo que está a acontecer, não é? Quer dizer, atualmente sentimos a necessidade de avançar e nós próprios propor ao cliente algo mais completo. Daí a ideia da etiqueta, não é? A etiqueta é essa que qualquer consumidor atualmente saca de um telemóvel e está perfeitamente familiarizado com a possibilidade da obtenção de dados. Até agora com o confinamento, um restaurante apresenta o menu com um código QR, não é? Portanto, isto enfim, já começa a ser habitual em cada um, mesmo naqueles que inicialmente nem faziam ideia para o que é que serviria, não é? Daí que, de facto, este passo é importante e sentimos que começa a haver esse tipo de abordagem e nós queremos, de certa forma, não ir totalmente de arrasto, mas de alguma maneira
estar no encaminhamento inclusive até poder demonstrar que até estamos um bocado à frente do que é a oferta atual, não é? Basicamente é isso que sentimos claro, que acontece atualmente. Muito bem. Eu sei que na moda há alguns níveis de exigência, mas também não muito específicos. Portanto, normalmente os dados que são pedidos não são tão ao nível que nós estamos a pensar, que vão chegar àquele produto em concreto. Terá mais a ver com a realidade da empresa e pode ser até a história do produto em termos de materiais que os compõem, de onde é que eles vêm, mas não chegar, penso eu, à informação tão precisa sobre os dados específicos daquele produto, ao consumo de água específico no produto, ao consumo de energia, às emissões de carbono, ou o que seja. Não é assim, Pedro? Sim, o tipo de plataformas, eu estava aqui também a fazer a introspecção. Nós, em termos de produtos químicos, e ainda esta semana estávamos a ver essa questão, nós temos marcas que exigem mesmo um inventário completo daquilo que trabalhamos, para também perceber o verdadeiro impacto. É algo que também demorou muito tempo a implementar, mas que agora acaba por ser a nossa regra, e acho que faz muito positivo naquilo que é o crescimento da empresa. Também há mais, como a Maria já estava a falar, mais generalista naquilo que é a questão dos próprios consumos ambientais, o consumo de água. Acho que em termos de produto, e pronto, nós trabalhamos malha acabada, conseguimos fazer o rastrear dos produtos naquela malha, só que claro que, e uma das grandes motivações do projeto tem muito a ver depois, não é? O que é que acontece depois daqui, o que é que aconteceu antes, e para depois podermos comunicar mais corretamente aos consumidores. Mas acho que estamos a trabalhar muito nestas questões da transparência nos dados, não é? Claro que, pronto, em termos de marcas, muitas vezes são plataformas intermédias, que se calhar promovidas por algumas marcas e que acreditamos que podem ser um bom ponto de contacto para que outras se juntem e também recebam os valores, porque existirem 2, 3, 4 plataformas diferentes em que cada marca se lembra de ir lá buscar, não é algo que seja muito user-friendly, nem muito útil, nem, na verdade, muito orgânico. E depois nós aqui na Tintex, isso cá foi um bocado também depois de abraçarmos o Global Compact e os Sustainable Development Goals, nós também estamos agora a finalizar o nosso relatório de sustentabilidade, em que vamos um bocado a fundo naquilo que são os consumos, os nossos gastos, vamos pôr aí os valores daquilo que fazemos, apresentar aos stakeholders, aos clientes, aos nossos parceiros, porque também queremos crescer um bocadinho, não é? Que sabemos que ainda há muita coisa que se calhar podemos melhorar e pôr os valores aí, não é? Enquanto não existe e que se calhar nunca vai existir, não é? Um standard mundial daquilo que é um consumo legítimo, se calhar fazer esta divulgação e trabalhar um bocadinho com estes parceiros, tanto a montante como a jusante, vai nos ajudar a crescer e ajudar todos a crescer. E acho que é este o caminho, na questão da rastreabilidade, dos nossos processos e depois as parcerias. Eu acho que as parcerias são fundamentais, porque na moda, como a Maria José falou, a verticalidade, e a Tintex neste caso também o sente, ou seja, existe sempre uma empresa que recebe a malha, nós também compramos o fio, ou seja, também a parceria é importante porque temos todos que ser também abertos naquilo que fazemos, reais relativamente às nossas vantagens, aos nossos pontos fortes, mas também reais relativamente aos pontos negativos, porque só assim é que conseguimos crescer. E agora, cortamos, enfim, a conversa está muito interessante, nós podíamos estar provavelmente aqui mais uma hora a conversar, mas o tempo corre. Eu tenho aqui de qualquer forma uma pergunta para a Kylie que gostaria de colocar, que foi colocada pela audiência e que veio especificamente para ela e pergunta: nós até agora temos estado a falar, vou acrescentar, temos estado a falar muito na questão dos dados e na comunicação e da questão destas tecnologias digitais ao nível industrial e da comunicação industrial. E a pergunta diz quão longe, eu posso acrescentar, ou quão perto, estamos de ter a nossa roupa a comunicar com a máquina de lavar e com o nosso smart closet. Ou seja, até que ponto é que nós vamos começar também a ter a informação, penso eu, a informação a nível também do consumidor e sabermos exatamente durante a fase de consumo, que todos sabemos que é uma fase que é muito importante quando falamos em termos de impactos ambientais, como é que nós vamos conseguir chegar a esse patamar? Estamos longe ou estamos perto? Por acaso sinto que nesta altura estamos mais perto de conseguir atingir essa parte do círculo do que a parte mesmo da rastreabilidade de fibra até a confecção e distribuição. Existe, por exemplo, como referência uma startup também aqui em Nova Iorque que se chama Ion, que estão a trabalhar muito esta área de
criar pronto, a possibilidade de fazer o upload dos dados para se poder rastrear o produto após o ponto de venda. Temos a IDO, por exemplo, que também está a fazer um projeto super interessante deste guarda-roupa virtual, e daqui também existem tantos modelos de negócio possíveis de alavancar com a possibilidade de rastrear o produto, desde o aluguer, a própria Rent the Runway tem um código de barras muito particular deles próprios, que não dá para retirar, que é difícil retirar das roupas e que se escaneia cada vez que se aluga uma peça, etc. Até ao resell, portanto, conseguirmos validar o facto destas peças serem mesmo veridicamente desta marca. Portanto, se estamos a comprar ou a investir numa peça de roupa da Chanel, sabermos que aquilo é autenticamente da Chanel. Portanto, este ID digital pode também vir a servir como autenticidade também da peça de roupa em si. Portanto, acredito que esta parte da tecnologia é capaz de ser catalisada muito mais rapidamente, porque toda ela ainda está a crescer. O resell, o re-commerce, o aluguer, tudo isto está a crescer de uma forma exponencial neste momento. São novos modelos de negócio e são modelos de negócio com muita capacidade de crescimento financeiro. Portanto, sim, acho que pode vir, e acho que aqui o ponto focal é mesmo a proteção de dados, porque quanto mais dados recolhemos de consumidores, quanto mais temos de garantir que estes consumidores sejam protegidos, porque é uma panóplia completamente diferente de dados que estamos a recolher, de uso pessoal, não é? Porque as roupas são peças, as nossas roupas são peças mesmo pessoais que podem dizer muito sobre o nosso caráter, sobre a nossa personalidade. Portanto, acho que existe muito trabalho a ser feito neste aspecto, mas que pode vir a ser uma área mais rápida a ser desenvolvida. Estava eu a ouvir-vos falar e pensei, será que nós no futuro teremos uma partilha de roupa, como se fala muito na partilha do carro, em que os carros vão estar disponíveis em determinados locais e as pessoas, quando precisam, pegam nele, usam-no e deixam-no novamente no novo ponto. Imaginem o que é no futuro existirem umas cabines de roupa em que a pessoa, quando vai fazer desporto, entra na cabine, muda para uma roupa de desporto, deixa lá a roupa que trazia, que há de ser usada por outros, e acabou o desporto, pode entrar novamente num espaço, tomar um banho e vestir a roupa para ir trabalhar, sem ter que ir a casa, porque entra naqueles espaços de partilha de roupa e passa a ser assim a roupa que nós usamos. Todos os dias usamos coisas diferentes e novas, sem ter que investir em muita roupa. Pode ser que seja assim no futuro, ou talvez não. Nós, na realidade, temos uma paixão muito grande. A moda tem esta questão principalmente, e quando eu digo moda não me estou a falar só do vestuário. Hoje em dia, cada vez mais, e o confinamento trouxe isso, a moda também é textilar. A casa tem que estar na moda também, porque ela agora aparece em quase todo lado e, portanto, não é só moda vestuário, também é moda textilar. E, portanto, com isto, infelizmente, acabou o nosso tempo. Foi pena, da próxima vez marcámos 2 horas, porque temos muito para conversar ainda. Foi excelente, gostei muito, agradeço imenso a vossa disponibilidade, todo o contributo que deram. Tivemos aqui ideias muito interessantes que foram partilhadas pelo Paulo, pelo Pedro e pela Kaylee. Haveremos de marcar uma nova conversa com nova assistência para discutir, provavelmente numa fase mais adiantada, os resultados que temos e porque não ver como é que isto está a evoluir. Gostaria só, antes de terminar, depois de agradecer então a participação de todos, de relembrar que temos a Modíssima Online a decorrer, não se esqueçam de visitar, não se esqueçam também de participar no Takes 4am Matchmaking, tem interessantes reuniões que podem marcar e podem trocar impressões com pessoas do mundo inteiro e ainda vejam a sessão virtual do iTextile Showcase e do Green Circle, que tem também soluções muito interessantes disponíveis que podem ir verificando. Muito obrigada a todos, uma boa continuação de uma tarde e até um dia destes. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado.